Olá, senhores! O tema deste vídeo é polêmico e irá deixar os cavaleiros brancos pirados de ódio. Afinal de contas, eles veem as fêmeas de nossa espécie como deusas imaculadas incapazes de fazer o mal. Quero deixar claro que o que eu falar aqui não é direcionado a todas as mulheres, portanto não vamos generalizar. Meus vídeos não têm a intenção de ofender a alguém ou a um grupo em específico, quer religioso, quer não, mas sim transmitir conhecimento. Apenas as pessoas fanáticas religiosas, fanáticas ateístas, androfóbicas, misóginas, egocêntricas e heterofóbicas é que tirarão do contexto o que eu falo para tentarem me prejudicar. Quero deixar claro uma coisa: eu não tenho nada a ver com o mercado PWay e com os pseudo-red pilados, tampouco tenho a intenção de vender curso de sedução. Senhores, se alguns de vocês não gostam do que eu falo sobre a biologia por trás dos relacionamentos entre os sexos, é só pararem de me seguir e procurar um produtor de conteúdo que fale o que vocês querem ouvir. A proposta deste canal não é massagear o ego alheio. Agora, vamos ao assunto deste vídeo. Agamben, filósofo italiano, fez um ensaio sobre magia. Ele conta que ela está ligada a uma repulsa aos esforços físicos do ser humano, e é por esse motivo que a criança tende a se encantar pela mágica. Ela sente a vontade de fazer com que as coisas cheguem a ela sem que precise fazer algum esforço. A magia está atrelada ao desejo infantil, e por isso a literatura infantil é repleta de figuras místicas. Ele conta ainda que na pré-história pode ter existido uma forte luta entre a magia e a razão, pois a segunda requer esforços para que se consiga chegar a determinado objetivo. Aos poucos, a razão vai ultrapassando a magia, e esta vai se tornando apenas um elemento místico na cabeça das pessoas. Então, de acordo com o pensamento de Agamben, a magia já existia antes da razão passar a ter mais espaço na vida humana. Isso deveras é interessante e faz sentido. Seguindo essa linha de raciocínio, a magia só poderia ter origem no matriarcado, no ser de luz, e a razão, no homem, quando este passa a ter importância na sociedade e inicia aquilo que é chamado de patriarcado. Os valores do Virtus da Roma Antiga, que carrega conotações de valor, masculinidade, excelência, coragem e caráter, percebidos como forças masculinas, e da ética da virtude grega, que enfatiza virtudes da mente, caráter e senso de honestidade, foram pensados pelos homens. Talvez vocês estejam se perguntando: certo, Gueno, esses valores surgiram durante o patriarcado, então o que tinha antes do patriarcado? O matriarcado. O mesmo matriarcado que estamos vivendo hoje em dia. Existe um ciclo que vive se repetindo. Deixarei na descrição deste vídeo o link de um livro que fará vocês entenderem isso. Senhores, na antiguidade, a caça era feita pelo homem. O ser de luz apenas via o resultado do esforço masculino chegar na tribo. Como os seres de luz desenvolveram a tendência a querer domesticar os homens, era comum a tentativa de fazer os homens acreditarem que as habilidades deles não eram importantes, mas sim a ajuda da mãe natureza. Mãe, guardem isso. Por isso, antes dos homens irem caçar, era comum fazer rituais pedindo a ajuda da deusa mãe, ou seja, era o auxílio de um ser de luz divino o responsável pelo alimento e não o esforço do homem. É importante ressaltar que ainda existem tribos com esse costume de fazerem um ritual pedindo as bênçãos da deusa mãe antes dos homens irem caçar. Mesmo fazendo esses rituais, ainda é necessário que o homem adquira experiência e desenvolva técnicas para melhorar suas habilidades com a caça. Com o tempo, ele aprende a dominar o fogo e fazer objetos cortantes, e muitos vão se distanciando desses rituais. Morfologicamente falando, alguns historiadores afirmam que o fato das palavras magia, mãe, mulher, etc. terem todas a letra M demonstra que elas possam ter uma derivação em comum.
Podemos também utilizar a numerologia para verificarmos a relação do feminino com a magia. A palavra Hex, H-E-X, em alemão significa magia ou bruxaria. Hex, em outras línguas, significa 6. A palavra hexagrama demonstra isso. É perceptível que, muito provavelmente, existe uma relação com a palavra magia e o número 6. Na numerologia, o número 6 representa a força feminina, representa o amor. Senhores, o 6 simboliza o universo terreno, o 0 representa o universo, o 6 tem um 0 na parte de baixo, logo, universo terreno, material, físico. Em contraste com o 6, temos o número 9, que representa o universo espiritual, pois o 0 está em cima. Por isso, esse número representa o homem. Em outras palavras, os povos antigos faziam essa relação. É por isso que as religiões mais aceitas pelo matriarcado são bastante materialistas, tendo bebidas, sexo, luxúria e etc., enquanto as religiões mais aceitas pelo patriarcado são mais espirituais. E mesmo com a extinção do patriarcado na queda da Roma antiga, as religiões mais espiritualizadas continuam até hoje e são perseguidas e vítimas de vários tipos de ataques porque estamos vivendo novamente em uma sociedade matriarcal. Conseguem entender agora o porquê que o hedonismo e o ateísmo são tão disseminados hoje em dia? A magia simboliza a força da mãe natureza, a influência da lua, dos mares, das estrelas, dos cosmos e etc. Em contrapartida, as religiões cristãs, judaicas, islâmicas e a filosofia védica são espirituais, tendo um ser consciente que governa tudo. Tendo tudo o que eu falei sobre a numerologia em mente, podemos entender que o número da besta, o famoso 666, predito pelo apóstolo João, simboliza a irreligião no final dos tempos, ou seja, a negação dos bons valores espirituais e o retorno dos valores materiais e da gratificação sensorial, como por exemplo, a luxúria. Alguns estudiosos bíblicos dizem que a grande meretriz montada na besta, mencionada no livro de Revelação ou Apocalipse, além de simbolizar a religião falsa, também simboliza o ser de luz voltando ao trono e explorando o homem. Isso que eles afirmam faz sentido, e ao fazermos uma reflexão sobre a nossa sociedade matriarcal, podemos entender que desde a Revolução Cultural feita por Leonor de Aquitânia, no século XII, houve uma constante subida dos seres de luz ao trono, e com ela a subida da irreligião, a adoração à dama e a busca incessante pela gratificação sensorial. Não é exagero dizer que muitas universidades hoje em dia são como templos destinados à adoração do feminino e da destruição dos bons valores espirituais. Senhores, os homens são tão imperfeitos e problemáticos quanto os seres de luz. Entretanto, o tema espiritualidade é muito mais importante e abordado pelos homens. Se vocês estudarem a história e observarem a sociedade ocidental atual, perceberão que os seres de luz, quando conseguem ter mais poder na sociedade, só se importam em criar leis e políticas públicas para domesticar os homens e satisfazer seus próprios desejos mais narcísicos. Os seres de luz não estão preocupados em agradar a Deus, criar bons padrões morais e espirituais para a sociedade, e quando o fazem, tirando as raras exceções, simplesmente é porque lhes é conveniente naquele momento. A respeito disso, Sophie Arnold escreveu: as mulheres dão-se a Deus quando o diabo já não quer nada com elas. O que você, meu caro adorador da dama, tem a dizer sobre essa afirmação de uma de suas divinas graças, as fêmeas humanas? Se vocês ainda estão tendo resistência em acreditar no que eu estou falando até agora, respondam-me. Por que as escrituras sagradas dizem que o homem é o cabeça do ser de luz? Por que as escrituras sagradas dizem que os maridos devem zelar pela espiritualidade de suas esposas e filhos?
Por que que nas escrituras sagradas é pedido que a esposa respeite o marido? Por que que as escrituras sagradas dizem que os seres de luz devem estar sujeitos aos seus maridos? Por que que a sociedade ginocêntrica e misândrica, ou seja, matriarcal, ataca ferozmente a figura paterna e a do marido? Por que há esse esforço de fazer os homens se tornarem pais e maridos disfuncionais? Por que que a irreligião é tão propagada? Por que há a pregação da lesbianização e do afastamento do homem do papel familiar? Reflitam. Atividades como de cartomancia, de búzios e de tarô estão muito associadas aos seres de luz. Tudo isso é derivado do matriarcado. Os costumes femininos de fazer rituais, como por exemplo, para conseguir bons casamentos, sempre foram muito comuns mesmo dentro de sociedades cristãs. Senhores, os seres de luz amam fazer magias porque são como crianças e sempre querem ter as coisas sem se esforçar para isso. Muitas magias praticadas pelos seres de luz são chamadas de simpatias. A repulsa de nossas amadas fêmeas pelos bons padrões espirituais vem da hipergamia feminina, que as impulsiona constantemente para buscar os melhores machos, ou seja, os melhores provedores e os que têm as melhores genéticas. Isso faz elas terem uma tendência natural para a promiscuidade. Essa repulsa foi percebida pelos homens que queriam a destruição do cristianismo e a reinstalação do matriarcado. Esses camaradas, então, começaram a trabalhar em cima disso. Com o tempo, a libertinagem e a irresponsabilidade foram apresentadas como uma magia para os seres de luz, e suas forças vêm do poder de sedução feminino, que escraviza o homem, ou seja, a sedução é a magia que faz aparecer um otário para bancar os luxos dos seres de luz e arcar com seus problemas. É engraçado ver que muitos machos estão comprando cursos de sedução para seduzir as fêmeas e na realidade eles que acabam sendo seduzidos e virando escravos delas. Os seres de luz dizem que são livres para fazer o que eles quiserem, assim como a elite os faz pensar, e o resultado disso vocês já sabem. Não é por menos que a festa que mais representa a ligação direta da modernidade com o matriarcado, o carnaval, sempre deixa um saldo enorme de homens mortos e rola tudo que é tipo de magia. A magia é agir no mundo físico sem precisar fazer esforços, e a sedução é justamente isso. Ela traz um carro, uma casa, riquezas para os seres de luz sem a necessidade de esforços. Isso é magia. Senhores, as sociedades matriarcais sempre foram marcadas pelo culto à deusa mãe. Nessas sociedades reinava a crença na magia, e os rituais eram feitos com animais, plantas, crianças e etc. Diferente do que as adeptas da religião do Ocidente tentam nos convencer, a deusa mãe não é boazinha. Para agradar o panteão de deusas matriarcais, sangue era necessário. Para o matriarcado, a mãe é a única na concepção da vida e tem todo o direito de fazer o que bem entender com seus filhos. Assim, ela pode lhes entregar em sacrifícios a deusa mãe com a esperança de conseguir boa sorte na vida ou simplesmente se livrar de responsabilidades. O quê? Não acredita em mim? Então por que que há esse rebuliço todo para a legalização do aborto sem justa causa? Pense um pouco. Na África, especificamente na Uganda, o desaparecimento de crianças é comum. E quando some uma criança, em grande maioria meninos, sabe-se que ou foi usada em magia negra ou foi sequestrada para fazer parte de exércitos paramilitares. É comum que as autoridades, devido a denúncias, encontrem cabeças de meninos nas bases de prédios em construção. É comum também que os próprios pais entreguem seus filhos para fazerem rituais em troca de ficarem ricos. O fato é que existe um mercado de rapto de crianças para fazer-se magia negra.
Há casos de rituais em que meninos têm seus pênis retirados e, quando não são mortos, são liberados para irem para suas casas. Esses rituais com pênis estão mais ligados a questões amorosas, casos de seres de luz que querem segurar um homem ou impedir que ele engravide outros seres de luz. São seres de luz ricos que fazem esses rituais. O quê? Não acredita em mim? Pesquise então e veja por você mesmo. Felizmente, existem fundações na África que combatem essas bruxarias. É o caso do grupo Gideon, que leva o nome de um menino, filho do líder da associação, que foi usado em rituais de magia negra. Aqui no Brasil, esses rituais também são feitos, mas os pênis são substituídos por velas que possuem formato do órgão reprodutor masculino e têm essas mesmas funções. Talvez o uso das velas tenha sido uma adaptação com a nova realidade cultural do Brasil. Esse tipo de formação não é dado nas aulas de cultura afro das universidades. Isso porque existe uma tendência de se promover os cultos matriarcais. Por isso sugiro que vocês sempre façam pesquisas sobre as religiões matriarcais, como a Umbanda, Quimbanda e etc., para que vocês entendam de fato o que é praticado por elas. Quero deixar claro que o propósito deste vídeo não é atacar essas religiões, mas sim dar uma pincelada na relação da magia com o feminino, como a sociedade matriarcal utiliza isso a favor dela e como as crenças matriarcais torturaram e torturam o sexo masculino. O resto deixo com vocês em suas pesquisas futuras. A sociedade matriarcal é um moedor de carne masculina. Os homens que se submetem a ela são triturados sem dó e oferecidos como sacrifício à dama e à deusa mãe. Um certo dia eu estava retornando para minha casa e vi dois homens desconstruídos e um ser de luz segurando um cartaz que dizia que Deus é um ser de luz. Entendi no momento em que vi aquilo que era uma tentativa de reviver a deusa mãe tão adorada no matriarcado. Há também o desejo de reescrever a Bíblia para que ela se adeque aos preceitos do matriarcado. Os homens de nossa sociedade estão cada vez mais imbecis e disfuncionais, e os seres de luz estão cada vez mais hedônicos, egocêntricos e praticantes de magias. Senhores, devemos tomar cuidado com esse tipo de ser de luz, pois ele representa um grande perigo para as nossas saúdes e ainda são ímãs de coisas ruins. Mesmo nós não nos envolvendo com esse tipo de ser de luz, ainda podemos ser vítimas deles de alguma maneira, não só por causa de falsas acusações, mas por causa de magias também. Senhores, esse negócio de magia parece besteira, mas devemos tomar cuidado com essas coisas e levá-las a sério. Eu vejo muitos meios de comunicação e professores universitários ligados à religião do Ocidente dizendo que é preconceito das pessoas atrelarem a magia com coisas ruins. Mas quando questionamos sobre o desaparecimento de meninos comprovadamente ligado a essa prática, eles desconversam, fingem que não ouviram ou nos acusam de sermos preconceituosos. As espertinhas, em muitos casos, recorrem à magia para aprisionar algum homem ou se vingarem dele. Quem aí nunca ouviu falar de amarração ou de simpatia para deixar o camarada broxa? Como se não bastasse as leis misândricas a favor delas. Os seres de luz ainda têm todo o direito de chamar a nossa escravidão emocional de machismo, de apontar que a maldade está única e exclusivamente no homem e que o feminino é um santo sem interesse algum. Há milhões de anos o homem é posto para caminhar nesse campo minado sem saber de onde vêm seus problemas. A sociedade está caminhando a passos largos para a constante piora e não há nada que possamos fazer para mudarmos isso. O certo é tanto o homem como o ser de luz, que sejam decentes, passarem a evitar tudo o que for prejudicial para si mesmos e para outras pessoas e cuidarem de suas saúdes físicas, mentais, financeiras e espirituais. Para finalizar este vídeo, farei uma pergunta. Vocês já se envolveram amorosamente, conheceram ou conhecem algum ser de luz que mexe com magia?
Se quiserem, pode deixar aí nos comentários a experiência de vocês. Eu nunca me envolvi com ser de luz que mexe com essas coisas, amorosamente falando, mas já conheci alguns e uma parte deles era bem tenebrosa e a outra parte parecia apenas de honradinhas. Que contraste, hein, senhores? E o que eles faziam ia desde a amarração no amor até a perda dos bens e, em alguns casos, da vida da pessoa alvo. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas com pessoas de mente aberta. E até a próxima, senhores.